E fala também do Flamengo, colecionando uma incrível marca de expulsões na temporada. Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças, Montoro sendo oferecido para clubes brasileiros e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. Um meio atacante argentino de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times no Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. E o presidente da República Lula criticou Neymar e jogadores da seleção. Em entrevista à TV Brasil, o presidente disse, abre aspas, a gente pode ser campeão do mundo, mas não estamos essa Brastemp toda. Embora os adversários também não. O problema é que a gente não tem mais um ídolo. Essa molecada tem que saber o seguinte, eles estão jogando em nome de um país de 215 milhões de habitantes. E essa meninada tem que lembrar sempre o que eles eram antes da fama. A pergunta que eu deixo para você, você concorda com o presidente da República? O Brasil já não tem mais craques, já não tem mais ídolos. E essa seleção tem ou não chance de título? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Já Danilo, meio-campista do Botafogo, que interessa a Palmeiras e Flamengo, não jogará mais pelo Botafogo antes da Copa do Mundo. A decisão foi tomada nessa sexta-feira. Se voltar a atuar pelo Botafogo, isso vai acontecer apenas depois da Copa, caso ele não seja vendido. Mas o mais provável é de uma negociação com clubes do exterior ou com Flamengo ou Palmeiras. E a Justiça do Distrito Federal suspendeu o repasse da patrocinadora do Flamengo. Quero explicar em detalhes essa história. Decisão da Justiça do Distrito Federal ocorreu nesta sexta-feira e suspendeu novos repasses do BRB, o Banco Regional de Brasília, ao Flamengo, naquele contrato de patrocínio de 42 milhões de reais. Foi uma ação popular que contestou a legalidade do acordo, apontando violações aos princípios da moralidade administrativa e econômica. Vamos traduzir isso para um português mais simples. Existe a suspeita de que, por conta de todas as dificuldades do BRB, envolvido em operações com o Banco Master e passando por problemas financeiros, de que não é lógico que o BRB antecipe 21 milhões de reais ao Flamengo com todas as dificuldades que ele tem para assumir outros compromissos. Então, diante desse cenário, a Justiça do Distrito Federal proibiu novos repasses do BRB. O Flamengo havia exigido, para a renovação do contrato que aconteceu em março, o pagamento de metade dos 42 milhões de reais à vista, no ato. E esse pagamento foi feito ao longo do mês de maio, levantando suspeitas e causando a preocupação de governadores e também políticos. Bom, se o BRB não tem conseguido cumprir com seus compromissos com o contribuinte normal, por que antecipou 21 milhões de reais desse contrato de 42 milhões com o Flamengo, que tem duração de 1 ano? Pois esse é um dos novos temas de debate entre torcedores rubro-negros. Parceria do Flamengo com o BRB só termina em 2027 e havia começado em 2020. E o Palmeiras venceu, quebrou tabu, quebrou a banca e disparou no Campeonato Brasileiro. Na noite desse sábado, o Verdão foi ao Maracanã e fez 3-0 no Flamengo. Importante registrar que o Palmeiras não vencia o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. Eram 16 jogos com 8 vitórias do rival e 8 empates, uma baita freguesia. E essa freguesia foi para o espaço com gols de Flaco Lopes no primeiro tempo, Alan e Paulinho no segundo tempo. Teve direito até à provocação. Paulinho marca o terceiro gol do Palmeiras e sai fazendo sinal de silêncio pro torcedor do Flamengo, o que causou uma verdadeira confusão em campo. Com o resultado, o Palmeiras foi a 38 pontos e abriu 7 de vantagem em relação ao Fla, que tem uma partida a menos e pode diminuir essa distância para 4 pontos. Importante registrar que a vitória alviverde teve muito a ver com a expulsão de Carrascal aos 20 minutos do primeiro tempo. Até então, o Flamengo era dono do jogo.
Depois, no 11 contra 10, o Palmeiras soube tirar a vantagem dos espaços deixados pelo adversário e conquistou vitória super importante, que quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória. O Palmeiras vinha de 3 empates e a derrota pro Cerro Porteño. No final da partida, na entrevista coletiva, o Abel Ferreira citou 2 mulheres como forma de agradecimento. Ele homenageou essas 2 mulheres em relação à vitória, dedicando a vitória para Leila Pereira por conta da coragem da presidente em bancá-lo e também a todo o departamento de futebol mesmo em meio às críticas, e também ele resolveu homenagear a filha mais velha, a Maria Inês, que ele não vê há quase um ano. Abre aspas pro técnico do Palmeiras: prometo-lhe, filha, que em breve estaremos juntos. Saideira sobre o Verdão, Paulinho voltou a marcar um gol após 329 dias, era quase um ano sem balançar as redes. E o Flamengo, que perdeu para o Palmeiras por 3-0 nesse sábado, teve pela 11ª vez no ano um jogador expulso. Carrascal foi o vilão da vez, recebendo cartão vermelho aos 20 minutos do primeiro tempo. O Carrascal, que já foi expulso pela 3ª vez na temporada, os 3 cartões vermelhos de forma direta. O meio-atacante colombiano voltava inclusive de uma suspensão de 4 jogos, acertou o pé muito alto no rosto do Murilo e acabou indo para o chuveiro mais cedo. E essas 11 expulsões ajudam a explicar a dificuldade que o Flamengo tem encontrado em jogos importantes da atual temporada. A derrota para o Palmeiras, por exemplo, coloca em risco o título do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que há muitas rodadas pela frente, mas o Verdão abriu 7 pontos de vantagem num jogo em que o Flamengo era considerado favorito, pelo menos até a expulsão do Carrascal. Se o Flamengo tivesse vencido, a distância que hoje é de 7 pontos seria de apenas 1, com o detalhe de que o Flamengo tem uma partida a menos do que o Palmeiras contra o Mirassol e poderia assumir a liderança para disparar no Campeonato Nacional. Leonardo Jardim, depois da partida, preferiu colocar a culpa no árbitro David Oliveira Lacerda e não no Carrascal. Ele lembrou que o Palmeiras, em jogos do Lacerda, tem 90% de aproveitamento dos pontos, enquanto o rubro-negro possui apenas 50% de aproveitamento com esse árbitro. Você concorda com o Jardim? O que você pensa sobre essas 11 expulsões? Já usa o espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Fala, rapaziada boa, chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente fala do Flamengo. Infelizmente perdemos de 3-0, né? Culpa da arbitragem. Rapaziada, se não fosse a arbitragem a gente teria ganho esse jogo de 5-0. Mas sempre contra o Flamengo a arbitragem tem que roubar a favor dos times contrários ao Flamengo, né? Isso é inadmissível. O Flamengo tem que ir pra cima de todos esses árbitros e botar peito pra cima da CBF e de todos mais. Então, rapaziada, um grande abraço pra você. É isso aí, o Mengão vai pra cima. Até o próximo vídeo. Fui.